Guess who's back? Boa tarde, professor Uliana. Estamos aqui fazendo um trabalho de isostática, como podemos, né? Assim, eu tô até com o uniforme do IFES para representar a nossa escola, né? Tem sido um ano muito difícil, mas enfim, vamos para o trabalho, né? Como podemos. Hoje, né, a gente vai falar de um assunto que existe na construção civil, que é o assunto das treliças. Mas assim, você me pergunta, o que seriam as treliças? Bem, eu, o aluno Lucas Wettenbruck Emerenciano e o Felipe Arrocha Maia, da turma M11, nós vamos explicar o que são as treliças. Bem, as treliças são um sistema reticulado, ou seja, formado pelo cruzamento de elementos rígidos e retos, que é indeformável e cujas barras têm suas extremidades amarradas por nós, né, que são as rótulas, e elas têm geralmente um formato triangular, né? E por que as treliças existem? Por que elas surgiram? Eu explico. As treliças, elas foram feitas como uma via alternativa daquela que é convencional na construção. Em vez de vários pilares, né, para suportar grandes cargas e vencer grandes vãos, surgem as treliças, né, como um método alternativo. Como, por exemplo, podemos ver aqui na ala da churrasqueira, em que temos aqui uma treliça, né, aqui e do outro lado também, que são treliças, no caso de madeira, né, na ala da churrasqueira, certo? Essas treliças, vocês podem ver que elas estão no mesmo plano, certo? Essas treliças, como o conceito já fala, são treliças planas, que são as mais comumente utilizadas, certo? Mas essas são as únicas treliças que existem? E eu respondo para você, não. Existem também as treliças, que são as treliças tridimensionais, que são nada mais do que uma associação das treliças planas, que elas geralmente podem assumir um formato de tetraedro simples, que aí você consegue observá-los em várias localidades, como por exemplo no aeroporto dos Guararapes, em Recife, em que temos treliças tridimensionais no teto. E, bem, as treliças também têm que ser feitas de uma forma que suportem a tração e a compressão, né, das cargas. E, no fim de tudo, é uma bela alternativa para isso. E agora eu vou falar das características. Se imunizar, né? Tomem cuidado, viu? Porque a Organização Mundial da Saúde está alertando, OMS para quem não sabe, que é sempre importante andar de álcool e máscara. Enfim, agora voltando para o trabalho. Vocês perceberam que eu falei o nome treliças, mas eu não especifiquei pelo nome treliças isostáticas por um motivo, que eu vou explicá-lo nesse tópico que fala sobre suas características. Bem, as treliças, elas são muito mais econômicas por serem mais leves e precisarem de muito menos do jeito convencional de construir, digamos. Porque o jeito convencional seria como? Por vigas de concreto armado. E por elas serem mais leves e conseguirem vencer essas grandes distâncias de vão, terminam sendo mais baratas e mais práticas também, né? Enfim, por serem vazadas, elas também permitem uma entrada de luz, seja ela artificial ou natural. Tem formas, né? Agora eu vou linkar com o que eu falei no início do vídeo, que
classificá-las quanto ao o seu grau de estaticidade. Como é que a gente define isso? Tem uma equação que relaciona o número de barras, representada pela letra B, o número de reações externas, representada pela letra R, e o número de nós ou rótulas, que vai ser representado pela letra N. Nesse último que a gente na equação vai colocar como igual a 2N ou maior ou menor a 2N, que é o limite para ser isostática, né? Conseguir se manter firme. Quais são as três equações? Se B mais R for igual a 2N, a treliça então pode ser considerada uma treliça isostática. Se B mais N for menor do que 2N, a treliça então poderá ser considerada hipostática, se ela for menor que 2N. Agora, se B mais R for maior do que 2N, logo a classificação vai ser treliça hiperestática. Da matina, o dia tá pra começar. Não acordo muito cedo, sou meio marajá. Bom, um dos materiais mais recomendados para o uso nas treliças é a madeira, porque ele é um material muito utilizado nos telhados. Você pode ver bastante telhados treliçados com o uso da madeira, e ele permite vários formatos. Então, esse é um dos motivos para que ele seja amplamente utilizado. Você tem um estilo muito famoso que é o Howe, que ele permite que você ganhe vãos muito grandes, de 6 a 10 metros, e dessa forma ele ficou bem famoso e é bem utilizado. No entanto, você tem algumas deficiências desse material, porque ele não admite tantas folgas e ele precisa de um encaixe muito perfeito. Então, essas são algumas das desvantagens desse material. Bom, nós também temos o aço, que ele tem destaque pela sua esbelteza. A gente pode ver ele em grandes fábricas, grandes galpões, e ele tem algumas características marcantes, que seria suportar altas cargas, fácil produção, ele permite que a gente ganhe vários grandes vãos, assim como a madeira, só que ainda mais presente, e ele é bem adaptável, diferentemente da madeira. Além disso, o seu uso, como eu já falei, ele pode ser visto em construções maiores, que a gente precise de uma carga maior, construções mais pesadas, entende? Tá nativa aqui, mas a gente tem que se atentar na escolha dos perfis que farão que a gente vai precisar, porque a gente precisa estar atento à composição da treliça, para não ocorrer o risco de flambaque, né? Ter aquela dobra. Dê uma acelerada agora, porque a gente está exercendo o corpo e a mente também, aqui com as treliças. E a gente pode observar que as treliças elas têm muitas vantagens, desde a sua concepção quanto na sua execução de fato. Mas a gente tem que estar atento aos materiais que a gente vai precisar e a sua composição da treliça. E além disso, dois outros materiais que a gente pode utilizar é o ferro e o alumínio. Compadre, ajuda o maluco que tá doente! Vem! É verão o ano todo, vem, compadre! Vem, negativa, negativa, babá, negativa.
Bom, as peças que vão formar as treliças, elas são duas, fundamentalmente. A primeira delas são as barras, que são os elementos que vão formar as unidades triangulares, e a segunda são os nós, que vão ser a união das barras. Porém, as barras elas podem ser, em alguns casos, né, elas podem ser substituídas por uma corda ou uma fibra de aço. Só que aí vai precisar de um cálculo a mais, de uma especificidade na questão do cálculo da tração da fibra de aço. E cada uma dessas barras vai formar uma unidade triangular e dessa forma a treliça por um todo. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start. Bem, para terminar a parte das características das treliças, nós temos uma outra forma de enxergar a sua classificação. No caso, seria a gente se basear na lei de formação das treliças. Temos 3 tipos de treliças. As treliças classificadas como simples, complexas ou compostas. Correto? Correto. As treliças simples, elas são formadas juntando 2 e 2 barras, como diz aqui, podendo ser obtida a partir de configurações indeformáveis, pela adição de 2 a 2 barras, partindo de nós já existentes para novos nós. Ou seja, é um novo nó para cada 2 barras, correto? Agora vamos para as treliças compostas. Como diz aqui, quando for formada por 2 treliças simples e 3 barras que não são simultaneamente paralelas ou concorrentes, ou por um nó e uma barra que essa barra não está concorrendo, né, no nó citado. Enfim. Tem um asterisco nas treliças compostas. Aqui diz: a resolução de uma treliça composta pode recair no caso de 2 treliças que sejam simples, certo? E mediante o cálculo prévio dos esforços nos elementos de ligação, pode ser que a gente consiga permitir, né, isolá-las para fins de um cálculo estático. Mas aí está faltando uma, as treliças complexas. Bem, como é que a gente classifica uma treliça complexa? Eu falei já da simples e da composta, certo? A treliça complexa vai ser por exclusão. O que não for simples nem composto vai ser considerado complexa, certo? E não dá para afirmar que a treliça complexa é isostática pela simples equação que eu falei anteriormente do B mais R igual a 2N, que seria a condição necessária para garantir a estaticidade. Nasci aqui 13 anos atrás e minha história agora eu vou contar. Eu sou Nissim Orfale. Agora nós vamos falar de outra coisa que pode parecer que não, mas é importante da gente saber sobre as treliças, que seria, né, o Felipe, no caso, inclusive vai citar sobre isso também, né, vai falar sobre isso também, mas eu vou especificar um pouco mais, que é falando do tópico dos materiais utilizados nas treliças. Bem, os materiais que são mais comumente utilizados, mais recomendáveis para tal trabalho, seriam o de madeira e o de aço.
porque os dois têm propriedades parecidas no tocante a terem os mesmos resultados quando são submetidos pelos esforços, né, de tração e de compressão, certo? Especificando um pouco mais, falando sobre a madeira, o famoso estilo Howe pode ser capaz de vencer vãos de 6 a 10 metros, com uma geometria sendo simétrica. Só que assim, a seleção da categoria deve atender às normas, né? E a madeira, querendo ou não, é um material de difícil controle. Então, por mais que a gente possa utilizar, como por exemplo eu mostrei na ala da churrasqueira, né, que era uma treliça de madeira, a treliça, por exemplo, de aço, tem um destaque, né, suportar altas cargas, tem esbeltez, fácil produção, grandes vãos e também é adaptável, correto? E o seu uso pode ser visto também o quê? Em grandes galpões, fábricas, mas deve se atentar em uma coisa, na escolha dos perfis que farão a composição da treliça, sabe? Porque se você não tiver esse cuidado, as treliças de aço podem correr o risco de flambar. Portanto, o uso correto das treliças tem inúmeras vantagens, né? Desde a concepção até a utilização na estrutura, como a gente mostrou antes, enfim, né? Como o Felipe ainda vai falar, né, no tópico dele. E bem, outros exemplos de materiais que podem ser usados. Desculpa. Bem, outros exemplos de materiais além do aço e da madeira que podem ser utilizados é o alumínio e também o ferro. São estruturas que dão para utilizar também. Mas, em geral, a gente consegue ver mais comumente a madeira e o aço. Desculpa pela interrupção. É isso. Olá, você sabia que por conta de toda a eficiência das treliças em vencer grandes vãos, por causa de sua versatilidade, ela é eficientemente muito... Nós podemos perceber diferentes aplicações dependendo inclusive do seu tipo. Por exemplo, materiais, composição da treliça. Então a gente pode perceber associação de estruturas planares formando a estrutura de telhados, de coberturas de quadras poliesportivas, de telhados de madeira, de galpões, de indústrias, isso com treliças metálicas, por exemplo, que precisam ser mais resistentes. A gente pode perceber também a utilização de treliças na construção civil, em pontes de veículos e pedestres, em pré-lajes e até mesmo em vigotas e na parte estrutural de uma casa. Continuando sobre as explicações das treliças, eu separei um exemplo para exemplificar o cálculo das treliças, como calcular as forças resultantes que atuam sobre as barras da treliça. Nesse caso específico, a gente vai calcular quais as forças resultantes que vão atuar nas barras BC, CG e GF. Além disso, a gente tem que determinar se as forças vão ser
de tração ou de compressão. A gente pode perceber ali que nesse exemplo a gente tem um apoio de segundo gênero ali no apoio A e no E de primeiro gênero. Dessa forma, a gente vai ter uma força vertical ali em A e uma força horizontal também. E em E a gente só vai ter uma força vertical. A gente pode perceber também que todas as distâncias elas vão valer 3, seja a largura, a altura. Por isso, as treliças elas são triângulos perfeitos. O primeiro passo que a gente tem que executar é o cálculo das reações de apoio. Sendo assim, a somatória das forças em X elas têm que equivaler a 0. Só que como a gente só tem uma força horizontal, que é a horizontal em A, ela tem que ser igual a 0 também. Agora, fazendo a somatória das forças em Y, elas também têm que ser igual a 0, e aí a gente vai igualar a todas as forças a 0. Nisso a gente vai encontrar VA para cima, VE para cima também, e 6 e 8, que são forças para baixo. Então a gente vai, por convenção, deixar elas em negativo. Dessa forma vai ficar VA mais VE menos 6 menos 8 é igual a 0. Prosseguindo com o cálculo, a gente vai ter VA mais VE igual a 14 TF. A gente vai guardar essa fórmula e a gente vai usar ela na próxima equação. Prosseguindo, a gente vai ter somatória de momento igual a 0. Então a gente vai zerar ali o apoio A, porque aí ele também tem a força horizontal, e a gente vai colocar as forças em função dele. Primeiramente ali a carga 6 TF, aí a gente vai fazer menos 6 porque está rodando no sentido horário, vezes 3 porque é a distância até o apoio A. Isso vai ser menos 8 vezes 6, porque é a distância até o ponto A também, tem 6 metros até ali. Isso mais 9 VE, porque a distância do ponto VE até o apoio A vai ser de 9 metros. Isso a gente vai igualar a 0. Desenvolvendo o cálculo, a gente vai ter 9 VE igual a 66 e VE é igual a 7,33 TF. Substituindo na outra conta, a gente vai ter VA mais 7,33 igual a 14. Sendo assim, VA é igual a 6,67 TF. Agora, a gente vai fazer um recorte ali do triângulo CG e para a gente descobrir o ângulo θ ali. A gente vai fazer um recorte e ele está aqui mais para a direita. A gente pode perceber que ele vai ficar com uma largura de 1,5 metros e uma altura de 3 metros. Aí a gente vai fazer a tangente desse triângulo e descobrir o arco tangente. A gente pode colocar numa calculadora e vai ficar 3 dividido por 1,5 e a gente vai obter o ângulo θ igual a 63,43. A próxima etapa eu vou apagar e a gente vai fazer um recorte do triângulo das treliças ali, só o que a gente precisa, porque é isso que prevê o método das seções. A gente pode fazer um recorte nas treliças. Como eu havia dito, a gente fez um corte na treliça principal e a gente fez um recorte ali só da área que a gente vai precisar utilizar. Dessa forma, a gente percebe que a gente vai ter umas forças atuando ali nas barras que a gente está estudando. E a gente pode ver nesse desenho inferior esquerdo aqui, que a gente vai ter o FBC, a gente vai ter um FGC, num componente horizontal não, diagonal, e o FGF.
Nisso a gente vai prolongar essas forças para que eles fiquem perto do próximo nó. E a gente vai agora calcular o resultado da componente de cada vertical e horizontal da força diagonal ali, que é o FGC. Então a gente vai calcular o FGC X, que vai ser a componente horizontal, e o FGC Y, que vai ser a componente vertical. Se a gente olhar o ângulo ali que vai ser formado, a gente percebe que o FGCX ele precisa ser multiplicado pelo cosseno, porque ele está próximo ali do ângulo. E vice-versa, a componente Y vai ser multiplicado pelo seno. Dessa forma, a gente vai fazer o mesmo cálculo dos esforços e fazendo a somatória de F e Y, que vai dar igual a zero. Nisso a gente pega todas as componentes verticais e coloca nesse cálculo. A gente pode ver aqui no lado inferior direito que tem um desenho simplificando quais vão ser as forças que a gente vai calcular. A gente vai ter 6,67 para cima, menos 6, que está para baixo, mais FGC vezes seno de θ, que vai ser a componente vertical ali da força GC. Isso tudo vai ser igual a zero. FGC vezes seno de θ é igual a 0,67, prosseguindo com o cálculo. E nisso a gente vai ter o resultado de FGC igual a menos 0,749 TF. E isso ele está negativo porque vai estar sofrendo um esforço de compressão. Se estivesse positivo, seria um esforço de tração. E a gente vai prosseguir fazendo a somatória das forças em X, que também tem que dar igual a zero. A gente observando novamente aqui à direita, a gente vai observar as forças e a gente vai fazer mais FBC e mais FGC vezes cosseno de θ, que é a componente horizontal da força GC, mais FGF, tudo igual a zero. Desenvolvendo a equação, a gente vai ter FBC mais FGF igual a 0,749 vezes o cosseno de θ. Isso, fazendo na calculadora, vai dar igual a 0,335 TF. Essa soma de FBC mais FGF. A gente vai guardar essa equação e agora a gente vai fazer a somatória do momento. Por que eu escolhi C? Porque é o lugar onde tem mais reações. Nisso a gente arbitrou que o sentido, eu escrevi errado ali. Na verdade, o sentido horário vai ser positivo. Dessa forma, a gente observa ali que a força GF ela está rodando no ponto C no sentido anti-horário. E por isso ela vai ser negativa. E a gente vai pegar vezes 3, porque é a distância. Se a força ela está no sentido horizontal, a gente vai pegar a distância vertical em relação ao ponto que a gente está estudando, que no caso é o nó C. Por isso, a distância vai ser igual a 3. E assim a gente vai fazer menos GF vezes 3. Prosseguindo, a gente vai ter a força 6, que está fazendo para baixo, e então vai rodar também no sentido anti-horário. Então a gente vai fazer aquela regrinha de novo, que se a força está na vertical, a gente vai ver a distância horizontal. Como o triângulo todo tem 3 metros e o nó C está na metade entre os dois, então a distância vai ser de 1,5. Por isso a gente vai fazer menos 6 vezes 1,5. Prosseguindo, a gente vai ter a força 6,67, que está para cima, que vai gerar para o sentido horário, por isso vai ficar positiva. Isso a gente vai fazer mais 6,67 vezes 4,5, que é a distância horizontal ali até o ponto C. Isso a gente vai igualar a zero. Fazendo na calculadora essas multiplicações e essas somas, a gente vai ter 3 FGF igual a 21,015.
Aí a gente vai passar para o outro lado e a gente vai ter FGF igual a 7,005 TF. Ela está positiva, por isso a gente percebe que vai ser uma força de tração. A gente pegando aquela outra equação que a gente tinha deixado em stand-by, a gente vai ter FBC mais 7,005 igual a 0,335. FBC dessa forma vai ser igual a menos 6,67 TF. Como está negativo, a gente vai ter uma força de compressão. E é isso, a gente terminou o cálculo, a gente tem os desenhos exemplificando e é isso. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Foste herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e has de ser nosso imenso prazer. Tradições, aos milhões tens também. Ganhar, conseguir... Não, apaga, tá muito ruim, né? Como, por exemplo, a gente pode ver aqui uma treliça aqui na ala da churrascaria, da churrasqueira. Posso ficar com a mão, assim. Aí você vai dar minha mão. Não, você fica parado assim e aí eu faço assim, tá ligado? Aí, ó, tá. Tá, vai, 3, 2, 1. Ah, não, mano, Eu também, apaga. Bem, agora nós vamos falar das características das treliças. Bem, como eu disse... O componente que é representado pela letra R, que são das reações externas. Não, mano, mas não vai ter como cortar, senão vai perder a informação. É Deus impedindo o trabalho. Sobre as características das treliças. As treliças, elas são para vencer grandes... Volta! Apaga tudo de novo, para de novo desse tópico 2. Não, mano, Não tá dando vai certo. ficar até o final. Mas vocês estão rindo, moleque! Já apagou? Anteriormente eu simplesmente falei do que seria treliças, né? O que seria a definição delas. Só que eu evitei falar... Bem, para terminar o último... Muito eco, né, viado? Não. Vai ser por aqui. Cara, então, fala assim também no vídeo. Let me escape in your